Então, o primeiro capítulo da Bíblia na semana será Crônicas, capítulo 6, né? Que eu tô nesse objetivo aqui no canal, esse objetivo é conseguir ler todos os capítulos da Bíblia um por um. E eu já fiz isso para Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 Crônicas, que é o livro que eu estou atualmente. Então vamos lá, capítulo 6, os descendentes de Levi. Esse é o primeiro vídeo de Bíblia que estou gravando aqui no canal, nesta salinha que eu estou reformando e transformando no estúdio. Espuma desse lado, ainda falta o carpê, enfim, estou na metade da reforma. Vamos lá. Os descendentes de Levi, estes foram os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari, estes foram os filhos de Coate, e Anrão, Izar, Hebron e Uziel, estes foram os filhos de Anrão, Arão, Moisés e Miriam, estes foram os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, Eleazar gerou Finéias, Finéias gerou Abissuá, Abissuá gerou Buque, Buque gerou Uzi, Uzi gerou Zeraías, Zeraías gerou Meraiote, Meraiote gerou Amarias, Amarias gerou... Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Gerou Aitube, Aitube gerou Zadok, Zadok gerou Aimás, Aimás gerou Azarias, Azarias gerou Joanã, Joanã gerou Azarias. Deixa eu ver como é que tá aqui, se não tá muito escuro. Acho que não, né? Azarias gerou Joanã, Joanã gerou Azarias, que foi sacerdote no templo construído por Salomão em Jerusalém. Azarias gerou Amarias, Amarias gerou Aitube, Aitube gerou Zadok, Zadok gerou Salum, Salum gerou Ilquias, Ilquias gerou Azarias, Azarias gerou Seraías, e Seraías gerou Jeozadak, Jeozadak foi levado prisioneiro quando o Senhor enviou Judá e Jerusalém para o exílio por meio de Nabucodonosor. Estes foram os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Estes são os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. Estes foram os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Estes foram os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estes são os clãs dos levitas alistados de acordo com os seus antepassados, de Gerson, seu filho Libni, que foi o pai de Jaate, pai de Zima, que foi o pai de Joá, pai de Ido, pai de Zerá, que foi o pai de Jeaterai, de Coate, seu filho Aminadab, pai de Corá, que foi o pai de Assir, pai de Eucana, pai de Biasaf, que foi o pai de Assir, pai de Taate, pai de Uriel, pai de Uzias, que foi o pai de Saul, de Eucana, Amassaia e Mote, Eucana, pai de Zofai, pai de Naate, que foi o pai de Eliabe, pai de Jeroão, pai de Eucana, que foi o pai de Samuel Joel, mais velho, e Abias, o segundo de Merari. Mali, pai de Libni, pai de Simei, que foi o pai de Uzá, pai de Simeia, pai de Agias, que foi o pai de Asaías. Esses capítulos de crônicas, eles são bem difíceis, porque é muito nome, né? Então tá, essa é a primeira parte do capítulo, os descendentes de Levi. Agora vamos para os descendentes, ou melhor, os músicos do templo. E esse capítulo tem nada mais, nada menos do que 80 versos. Meu Jesus! Vamos lá, né? Os músicos do templo, estes são os homens a quem Davi encarregou de dirigir os cânticos no templo do Senhor depois que a arca foi levada para lá. Eles ministraram louvor diante do tabernáculo, da tenda do encontro, até quando Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. Eles exerciam suas funções de acordo com as normas estabelecidas. Estes são os que ministravam junto com seus filhos. Dentre os coatitas, o músico Emã, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zulfi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amassai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Abiasaf, filho de Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. À direita de Emã ficava seu parente Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baazéias, filho de Malquias, filho de Etne, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, né? Filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. Dentre os Meratitas, à esquerda de Emã, parente dos Meratieritas, ficava Etã, filho de Quisse, filho de Abdi, filho de Maluque. Maluque, ó, o nome. Filho de Esabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Enzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi.
Seus parentes, os outros levitas, foram encarregados de cuidar de todo o serviço do tabernáculo do templo de Deus, mas eram Arão e seus descendentes que cuidavam dos sacrifícios do altar, o holocausto, das ofertas do altar, do incenso e de todo o serviço do lugar santíssimo, como também dos sacrifícios de propiciação por Israel, conforme tudo que o Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. Estes foram os descendentes de Arão, seu filho Eleazar, pai de Finéias, que foi o pai de Abisua, pai de Buque, pai de Uzi, que foi o pai de Zeraías, pai de Meraiote, pai de Amarias, que foi o pai de Aitube, pai de Zadok, pai de Aimaas. E agora, então, as cidades dos levitas, e última parte desse capítulo longuíssimo. Estas foram as cidades e as regiões dadas aos levitas, para nelas habitarem dentre os descendentes de Arão. O clã coatita foi sorteado primeiro, foi-lhe dado Hebrom, em Judá, com suas pastagens ao redor, mas os campos e os povoados em torno da cidade foram dados a Caleb, filho de Jefoné. Assim, os descendentes de Arão receberam Hebrom, cidade de refúgio, Libna, Jatir, Estemoa, Ilen, Debir, Assã, Jutá e Bet-Semes com suas respectivas pastagens. E da tribo de Benjamim receberam Gibeão, Geba, Alemete e Anatote com suas respectivas pastagens. Ao todo, 13 cidades foram distribuídas entre os seus clãs. Para os demais descendentes de Coate foram sorteadas 10 cidades pertencentes aos clãs da metade da tribo de Manassés. Para os descendentes de Gerson, clã por clã, foram sorteadas 13 cidades das tribos de Isacar, de Azer, de Naftali, da metade da tribo de Manassés, que fica em Bazã. Para os descendentes de Merari, clã por clã, foram sorteadas 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zebulon. Assim, os israelitas deram aos levitas essas cidades com suas respectivas pastagens. As cidades anteriormente mencionadas dos territórios de Judá, de Simeão e de Benjamim também lhe foram dadas por sorteio. Alguns dos clãs coatitas receberam as seguintes cidades no território da tribo de Efraim: Siquém, cidade de refúgio dos montes de Efraim, Gezer, Joquemeão, Bet-Ouron, Aijalon e Bat-Gimon, com suas respectivas pastagens. E da metade da tribo de Manassés, o restante dos clãs coatitas recebeu Aner e Bileã com suas respectivas pastagens. Os gersonitas receberam as seguintes cidades do clã da metade da tribo de Manassés: Golã, em Bazã, e também Asterote com suas respectivas pastagens. Da tribo de Isacar, Quedes, Daberat, Ramote e Anem com suas respectivas pastagens. Da tribo de Aser, Massal, Abdon, Ucoque, Reobe com suas respectivas pastagens. E da tribo de Naftali, Quedes da Galileia, Amon e Kiriataim com suas respectivas pastagens. E estas foram as cidades que os outros meraritas receberam da tribo de Zebulon: Rimono e Tabor com suas respectivas pastagens. Da tribo de Ruben, do outro lado do Jordão, e a leste de Jordão, Bezer do deserto de Jaza, Quidemote e Maafaate com suas respectivas pastagens. E da tribo de Gade, Ramote em Gileade, Manaim, Hesbon e Jazar com suas respectivas pastagens. Meu Deus! Capítulo 6, então, do primeiro livro de Crônicas, bastante extenso. Capítulo 7 é o próximo vídeo. No vídeo anterior foi o capítulo 5, que eu vou deixar aqui no final também. Lembrando, meu objetivo nesse canal é conseguir ler todos os capítulos da Bíblia, um por um. Eu já fiz isso para os primeiros livros, inclusive para o último livro, que foi Apocalipse. Vídeo anterior, capítulo 5, vou deixar aqui no final. Valeu!